do livro A Vida Além da Sepultura, capítulo 13. Continuação, né? Capítulo 13. Bom, eis porque ele sempre se apresentou como um indivíduo exigente. No caso, Atanagildo está falando de Anastácio, né? Que não tolerava as minhas negativas e subestimava os meus auxílios. Apresentava-se de modo provocante à minha frente, na figura de alguém que eu explorara, diferenciando-se ostensivamente da condição comum de pedinte necessitado. Exigia com arrogância, dando-me a entender que não pedia favores, mas apenas requeria devolução. É muitas vezes o que a gente vê aí com relação aos filhos, em relação aos pais, né? Eles agem mais ou menos assim. Na verdade, o que é a família? A família é um instrumento de Deus. Porque, na verdade, toda criatura é irmã e proveio de um único Criador. Esse é um assunto que a gente tem que remontar lá o estudo desde das origens. É muito longo, mas eu, passando por cima assim, né, para não ficar falando esse francês aí, passando, então podemos dizer o seguinte, que esse instrumento é utilizado por Deus para unir as diferenças, né, aqueles nossos inimigos do passado. Aí nasce tudo junto na mesma família, para ir se perdoando e se amando, porque o objetivo da gente é aprender a amar. Amar, mas amar com o amor de Deus. Não é aquele amor que a gente escuta por aí, não. Nas novelas, não. É amar com o amor de Deus. Mas vamos lá. Era incapaz de reagir desaforadamente, mesmo diante das criaturas do seu próprio nível moral. Mas, para mim, se transformava num verdadeiro inquisidor, cuja força devia provir da terrível acusação subjetiva que o seu espírito me formulava, verberando o progresso que eu já havia alcançado e por tê-lo abandonado na delinquência do mundo, depois de sua adesão incondicional a mim no passado. Felizmente, pressenti a força e a justiça da lei que me solicitava o devido reajustamento. Reconheci em Anastácio a alma credora desse passado e tornei-me dócil, tolerante e mesmo jubiloso diante de suas ingratidões, convicto de que, com essa autopunição, cancelava em público o saldo devedor das subversões espirituais, né, que Atanagildo tinha causado, entre outros, a Anastácio. Bom, vamos lá. Outra pergunta agora. Pergunta feita a Anastácio. Mas em face das leis divinas, o sofrimento e a humilhação que sofrestes não bastava para evitar-vos o assalto das vibrações venenosas provindas de Anastácio? Após vossa desencarnação, porventura já não havíeis resgatado na terra a dívida para com ele? Cremos que, sob tal disposição, o vosso sofrimento moral devia cessar exatamente na hora de vossa desencarnação. Não é assim? Agora, para responder Atanagildo. Repito-vos, a equanimidade da lei kármica, ou da lei do karma, é que marca o resgate do último ceitil, como diz Jesus lá, né? De que falou Jesus. Este último ceitil, no meu caso, ainda figurava em débito nas derradeiras vibrações antagônicas ou confrangedoras que eu sofrera ao desencarnar. Só então
a lei se dera por satisfeita no reajustamento, porque essa lei eu mesmo é que havia invocado contra mim. O meu passivo nas relações com Anastácio montava a determinada quantidade de humilhações ou perfídias e a certo tempo de vulnerabilidade magnética receptiva aos seus pensamentos e atos contra o meu espírito. Quando eu desencarnei, e devido ao serviço fraterno e humilde prestado a ele e a outros, criei, então, alguns fatores para me auxiliar, alguns créditos, né, na condição de desencarnado. Mas ainda existia um pequeno saldo credor a favor de Anastácio, que assim me colocava sob sua dependência em matéria de vingança. E como já disse, a sua reação foi contundente. Não sofri maiores consequências da sua toxicidez vibratória, porque no fundo de sua alma ele já principiava a sentir remorso de sua atitude tão insana contra mim. Porque, no fundo, mesmo quando a gente pratica uma maldade, lá no fundo a gente sabe que está praticando a maldade, né? Assim, ser-vos-á fácil compreender que nós mesmos aumentamos ou diminuímos as nossas desditas, porque se eu houvesse escorraçado Anastácio sob reações antifraternas, ainda neste momento em que vos dito esta comunicação, estaria sofrendo as consequências do seu rancor para comigo. Mas estes dias depois logo cessou e proveitosamente cheguei mais tarde a recepcionar seus pensamentos de arrependimento e desejo de perdão. Entendeu? Então Anastácio já começou a se modificar lá, né? A lei do karma exige que pagueis ceitil por ceitil, ou seja, o total de todas as perturbações que ocasionardes aos outros com a vossa natureza animal inferior. Mas a bondade divina permite que diminuais a quantidade ou a intensidade do mal praticado, desde que trabalheis em favor dos miseráveis, ou então vos sacrifiqueis heroicamente para a melhoria do mesmo mundo em que tenhais contribuído para a sua perturbação. Tens oportunidade de pagamento contínuo da dívida kármica e incessante crédito provindo dos serviços espontâneos de abnegação e amor desinteressados. Há 1000 recursos oferecidos pela vida humana que permitem à alma laboriosa e decidida reparar os seus delitos no pretérito. Então vamos a outra pergunta ainda, nesse capítulo 13. Eu lembrei aqui de uma passagem de um outro livro, que é... não vou lembrar agora aqui, que é tanto livro que a gente lê na vida. É que quando Cazuza desencarnou, né, que ele estava lá sofrendo, né, em um lugar lá. Aí, Cazuza é uma pessoa inteligente, né? Então, Chacrinha apareceu para ele e falou com ele, porque Chacrinha também eles estiveram juntos aqui na Terra, né, num período. Quando ele começou a carreira, se não me engano, ele teve várias passagens lá no Chacrinha. Chacrinha já está bem liberto, né? Chegou perto dele e falou: Cazuza, não adianta ficar lamentando aqui as coisas erradas que foram feitas. Se você quiser melhorar a tua vida, vamos começar a trabalhar agora. Aí Chacrinha ele convenceu Cazuza e eles foram trabalhar em outras áreas aí do universo. No planeta Terra mesmo, eu digo áreas do universo de fazer caridade, atender outros que estão sofrendo. Vamos lá. Pergunta. Eu acho que eu vou ficar aqui, porque senão eu vou estender mais de 10 minutos e fica longo. Eu não gosto de passar de 10 minutos.